Mas isso não é tudo sobre a homossexualidade. Ainda há muitas outras coisas que vocês devem saber. Como, por exemplo, que o preconceito, ele não é só da sociedade em relação aos homossexuais. Também existe preconceito dos homossexuais em relação à sociedade e até mesmo entre o seu próprio grupo. Mas focando nesse em relação à sociedade, tem coisas, não sei se vocês podem ter ouvido falar, sobre a ditadura gay, que é um argumento que usam, porque fala que é como se, por exemplo, focando em uma cena, se tivesse um casal heterossexual se beijando num bar e um pai com a sua filha tivesse incomodado e pedissem para esse casal hétero irem para outro lugar e tudo, por questões éticas, simplesmente eles concordariam e falariam, tudo bem. Agora, se fosse um casal homossexual e essa mesma cena ocorresse, o casal homossexual, em 80% dos casos, iria falar que o pai estaria sendo homofóbico e que ele estaria sendo preconceituoso em relação aos gays e que ele não poderia fazer isso. E diversas outras coisas, por exemplo, protestos em favor da luta gay ocorrem muito mais facilmente do que um protesto em favor da luta dos direitos das mulheres ou contra o racismo, contra o bullying e diversos outros assuntos que talvez mereçam melhor importância. E simplesmente a mídia também ajuda nisso. Ela acaba focando, fechando e sempre mostra um lado favorecido dessa luta homossexual. Mas é claro que isso não é tudo, tem sempre diversas outras coisas que vão sempre mudar com o tempo. Por exemplo, há uma questão que Kant uma vez falou, que o relativismo, ou o subjetivismo, ele sempre vai prejudicar a moral, a ética. Porque esse é um argumento um pouco, se você pensar, é lógico. Porque se você começar a abrir e sempre deixar as pessoas fazerem o que elas pensarem que acham que é certo, essa liberdade, simplesmente vai ter uma hora que as leis não vão ser suficientes, como por exemplo já não são. Vai ter uma hora que vai ter uma conturbação em conceitos como família, trabalho, casa e diversas outras coisas. A sociedade em si pode se desmontar por causa desse subjetivismo, por causa desse relativismo. É como se, com a junção de diversas verdades relativas, simplesmente não existisse mais uma verdade absoluta. Simplesmente não fosse possível mais você concretizar alguns fatos. Sempre fosse relativo, sempre depender de opiniões. E a luta gay de fato interfere nisso, de fato influencia, porque cada vez mais abre portas. Essa influência ela acaba cedendo para diversos outros grupos sociais lutarem por seus direitos também, por simplesmente seguirem um exemplo. E isso pode realmente destruir nossa sociedade. Outra coisa, no ano passado, a CNN publicou um artigo na página da internet que é de um professor de direito de Harvard, e ele também é professor de jurisprudência em Princeton e já tem o doutorado, PhD, em filosofia. E o livro fala sobre um livro que é O que é Casamento? Homem e Mulher, a Defesa. E esse livro ele simplesmente fala sobre a conturbação do conceito de casamento, do conceito de família. Ele fala que a luta homossexual, por exemplo, a liberação do casamento gay vai interferir e talvez até mesmo destruir as bases da nossa sociedade, que já não são tão rígidas, simplesmente por causa que o próprio conceito de casamento, que já é conturbado por causa do divórcio e de diversas outras coisas, seria cada vez mais perturbado e, como diz o próprio livro, em breve teremos casamento entre duas mulheres e um homem, dois homens e uma mulher, e assim realmente o conceito de normal não existe mais. Porque até mesmo a luta homossexual, ela fala disso, ela fala que tem que mudar, o modernismo vem e acaba, não podemos mais ser conservadores. Mas se a gente simplesmente
abrir mão do conceito de normal, o que vai puxar as rédeas da nossa sociedade?